Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma palestra, uma doutrinária. E antes de darmos início, a gente tem uns recadinhos. Neste sábado, acontece o nosso cachorro-quente, a partir das 18 horas, 18h30 até as 20 horas. Ainda temos ingressos disponíveis, então, se alguém tiver interesse, pode contatar qualquer um dos nossos trabalhadores. Também informamos que temos as palestras públicas também nas terças à tarde, a partir das 15 horas. E os nossos grupos de estudos são às terças, a 1h30, né, 13h30, e também à noite, às 19h30. E no sábado à tarde, nós temos também um grupo de estudos, que é às 16 horas. No sábado, a gente também conta com evangelização para crianças e adolescentes, que é a partir das 2h30, e nesse mesmo horário acontece o grupo da família, que é a área de assuntos da família, que também é do mesmo horário, das 2h30 até as 13h30, mais ou menos. Varia um pouco os horários, mas é basicamente nesse período. Terminados, então, os nossos recados da noite, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos, então, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos do plano espiritual, que já se encontram presentes nesta casa de oração, fazendo a limpeza do ambiente, tornando um ambiente mais harmônico. Vamos nos conectando a eles, trazendo para nós esses sentimentos bons que eles nos emanam, e que nesse momento também possamos levar esses sentimentos e esses pensamentos para o nosso lar, imaginando nossa casa, cada parte da nossa casa e as pessoas que lá ficaram, para que eles também recebam essa paz, essa luz que daqui deste lugar emanam. Vamos pedir a Deus que abençoe e proteja as pessoas que moram nas ruas, aos asilos, aos orfanatos, aos hospitais e aos presídios, que todos possam receber o amparo, a luz e a fé de Deus, a esperança de dias melhores. Vamos agradecer infinitamente a Deus por este dia de hoje, por estarmos aqui, nesta casa, onde nós escolhemos estar, para aprender, para ensinar, para consolar e esclarecer nessa doutrina tão maravilhosa que Jesus nos prometeu e que hoje nós temos através da codificação de Kardec. Que sejamos gratos a cada dia por este presente que é o Espiritismo em nossa vida. Aproveitando esse nosso pensamento elevado, irradiamos também para os nossos irmãos que já retornaram ao plano espiritual. Que eles possam receber o nosso abraço, o nosso carinho, os nossos votos de paz, de tranquilidade, e que a nossa saudade, em breve, futuramente, será sanada, pois todos retornaremos para a verdadeira pátria, que é a espiritual. Que tenhamos essa fé para nos mantermos aqui, ainda no período que nós temos, com muita força, com muita coragem e respeitando uns aos outros. Que o Senhor, então, esteja conosco nessa noite e que possamos aprender um pouco mais dos ensinos de Deus, de Jesus, e que o nosso amigo palestrante também possa ser intuído dos bons pensamentos para nos transmitir a mensagem da noite. Obrigada a Deus, a Jesus, aos amigos do plano espiritual, e que assim seja. Na noite de hoje, nós temos nosso irmão Luiz, que vai nos trazer o assunto, o que é o espírito. Bem-vindo.
Então, caros irmãos e irmãs nos dois planos da vida, boa noite. Agradeço a Jesus a oportunidade de trabalho e também agradeço a direção da casa pelo convite. É muito bom estar aqui e cada vez que eu venho aqui, já fazia algum tempo por causa da pandemia, né, que nos tirou praticamente todas as atividades possíveis e algumas mais do que isso. Mas cada vez que eu venho eu vejo a casa mais bonita. Isso é muito bom, coisa linda, gratificante, né? A gente poder melhorar sempre. É o lugar que nos acolhe, é o lugar que a espiritualidade nos abriga. A gente sabe que a espiritualidade está conosco o tempo todo, mas a aura aqui, a psicosfera aqui, numa casa espírita é sempre melhor. Então é muito bom realmente ver o progresso. Claro que o progresso que nós vemos é o progresso material, né? Os nossos olhos nos permitem ver o progresso material. Mas realmente é muito bom. Parabéns, então, a toda a equipe de trabalhadores, de frequentadores, de simpatizantes da casa. E deixo fazer aqui o merchandising, não deixem de contribuir com o cachorro quente, porque é assim que a casa mantém as suas despesas em dia, né? Eu que frequento também a casa espírita, que é a União Faz a Força, que é aqui pertinho, a gente sabe das dificuldades que é manter uma casa espírita, né? Não é uma atividade com fins lucrativos, mas tem as despesas. Então reforço a mensagem antes, né? Não deixe de... Quem pode... É bom, né? O cachorro quente é bom, né? Posso testemunhar que sim. Eu sou um cliente já há bastante tempo, né? Desse cachorro quente, que eu sei que é feito com muito capricho, com muita dedicação. E muito bom. E ainda é aquele self-service, cada um se faz ali, ó, cada um serve conforme o seu gosto, né? Mas então, para iniciar a nossa fala de hoje, não que a gente já não tenha começado, eu lembro que há um tempo atrás, uma colega de trabalho, uma amiga, porque a gente trabalha muito tempo junto, me procurou, sentou na minha mesa e disse assim: Luiz, eu quero falar contigo. Eu disse, o que eu posso te ajudar? Eu disse, eu fiquei sabendo que tem um espírito que me persegue. Eu acho que chamo isso de obsessor, mais ou menos nessas palavras. Eu disse, é? Eu brincando, devolvi a brincadeira. Eu disse, é? Que bom, um espírito que te persegue, né? Todos nós temos centenas, eu talvez tenha milhares, conforme o nosso comprometimento. Ela me disse que ela é simpatizante da doutrina, de vez em quando ela frequenta um centro espírita. E aí ela me perguntou, e o que é espírito? Daí eu sentei na cadeira e fiquei pensando, o que é espírito? E vocês já repararam que é muito fácil a gente definir o que é espírito entre nós espíritas? Agora fala isso para alguém que não tenha... Não que a gente seja melhor que os outros, não é isso, né? Que tenha mais conhecimento, só a gente tem um entendimento diferenciado e caminha por segmentos, por trilhos diferentes. Só isso. Não é que essa minha colega, essa minha amiga estivesse errado na crença dela. Ela só não tinha, de repente, a mesma percepção e o mesmo desdobramento, o mesmo entendimento, melhor dizendo, que nós, que eu, que vocês. Mas aí eu percebi como é fácil a gente dizer assim, olha, principalmente quem é estudante de ESD, não é? O que é espírito? É isso, é aquilo, o princípio inteligente do universo, né? Uma individualidade, a centelha divina da criação, tudo isso. Tá? E a pessoa que não entende isso? Como explicar o que é espírito? Claro que eu expliquei da maneira que eu sabia e disse, olha, eu fico te devendo, eu vou ter que me aprofundar melhor para poder te dar a resposta. Mas isso é página virada. Só para dizer a dificuldade que às vezes nós temos de conversar com alguém que não é do meio espírita. São pessoas da máxima bondade. Essa minha amiga, a colega, inclusive faz caridade, ajuda casas de caridade. E eu sei que ela é uma pessoa de boa fé. Mas ela tem outra crença, outro entendimento e aí fica a dificuldade. Mas espírito é isso, não é? É o princípio inteligente do universo, a centelha da criação. Então quer dizer que se é o princípio, nós estamos falando de quem? De nós mesmos. Nós somos espíritos. E o Kardec nos diz, através da espiritualidade, ou melhor dizendo, a espiritualidade nos diz através do Kardec, que enquanto nós estamos aqui encarnados, nós espíritos, nós somos almas. Então nós temos uma jornada para cumprir. E essa jornada ela se estende muito além e muito aquém desta existência física. Nós não somos espíritos criados, saídos assim das mãos do Criador, viemos aqui, encarnamos aqui, eu estou nesse corpinho,
Primeira vez que eu estou aqui, não sei nada. Nenhum de vocês é isso. Alguém acredita aqui que está encarnado pela primeira vez? Não, né? Nós temos quilometragem, né? Se a gente tivesse um marcador de quilometragem, tinha feito muitas e muitas voltas. Nós temos quilometragens. Muitos erros, muitos acertos. Devido à nossa condição evolutiva, eu diria que nós temos mais erros do que acertos. Não é verdade? Senão a gente estaria no planeta melhor. Mesmo que nós estamos caminhando a passos largos aqui para um planeta de regeneração, ou um planeta regenerador, como queiram, mas nós ainda estamos aqui presos neste planeta de provas e expiações e provas, depende da literatura. Mas o fato é que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, o que caracteriza um planeta de provas e expiações? Não é a predominância do mal sobre o bem, não é isso? E o mal não nos diz a espiritualidade que é a ausência do bem? Não precisa eu desejar ir lá, eu vou atropelar a pessoa que eu encontrar na rua, eu vou assaltar, vou bater, vou fazer isso, fazer aquele outro. Não precisa. Se o meu vizinho comprou um carro novo, mas que inveja dele, não é um sentimento mal? Eu não fiz o mal para ele, mas eu senti o mal. Então o sentimento de mal, ele já coloca o bem de lado. Então nós, espíritos aqui encarnados, princípios inteligentes do universo, olha a responsabilidade, nós somos inteligentes. Nós não somos uma pedra, né? Que o espírito dorme no mineral, né? Acorda no vegetal, aquela história lá do Leão Denis. Nós não somos mais, a gente já saiu dessa condição. Nós usamos a inteligência. Então, se nós somos inteligentes, nós temos uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? No mínimo, o cumprimento das leis divinas que a gente começa a aprender. Começamos a aprender ou sabemos tudo? Eu não sei. Quanto mais, não é assim? Quanto mais a gente sabe, mais sabe que não sabe. Eu descobri isso, daí, mas eu não sabia. Daí, a partir dali, a gente descobre que tem uma gama de outras informações lá adiante que nos faltavam. Teve um cara, 2000 anos atrás, um tal de Jesus, que disse assim: há muito mais que eles ensinaram, mas por enquanto o vosso conhecimento não comporta isso. Mais ou menos assim. Então, se naquele tempo não comportavam novas descobertas, hoje também não. E olha o que se evoluiu de 2000 anos para cá. Não se evoluiu pouco, não. Mas nós somos seres inteligentes e temos, então, a obrigação, no mínimo, de tentar entender as leis divinas. E vocês pararam para pensar que as leis divinas, todas elas se baseiam basicamente em dois fundamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É mais bonito que eu estou dizendo, de todo o seu coração, intensidade, né? E qual é o outro? Qual é o mais difícil desses dois? Notaram que esse segundo ele envolve dois em si, ao próximo como a si mesmo. Quem de nós pode dizer que consegue se amar? Se amar é se aceitar. Não é isso? Se eu amo alguém, eu aceito aquela pessoa do jeito que ela é. Eu compreendo ela com a potencialidade que ela traz, com o caminho que ela já fez. Não é isso? Quando eu amo alguém, eu não cobro, não, mas tu devia ser assim. Eu acho que tu devia agir desse jeito. Isso é uma opinião particular minha. Se eu amo a mim mesmo, eu tenho que me entender como espírito falho que eu sou. Ou eu não sou um espírito falho? Eu sou aqui um missionário, veio lá um planeta ditoso, feliz, vim aqui entre vocês, agora eu vou me dar bem aqui, né? Vou ensinar. Não é isso, né? O que diz a questão 115 do Livro dos Espíritos? Haverá duas classes, Deus terá então criado duas classes de espíritos? Kardec pergunta. E a espiritualidade taxativa diz não. Deus criou uma classe, um tipo de espírito, e deu-lhes o livre-arbítrio para que seguisse. Esse livre-arbítrio, ele está diretamente ligado com o quê? Qual é a definição nossa aqui de espírito? Princípio inteligente,
Se nós somos inteligentes, nós temos uma liberdade limitada. Então esse livre-arbítrio, ele é maior ou menor conforme a inteligência que eu tenho. Por que a inteligência? Porque conforme desenvolve a inteligência ou a intelectualidade, eu também vou desenvolver o meu conceito de moralidade. Não é assim? São duas pernas, mas às vezes a gente é meio capenga, né? Manca para um lado. Geralmente a gente manca para o lado da moralidade. O caminho da intelectualidade vem primeiro. E é justo isso. Por que é justo? Porque eu preciso ter inteligência, eu preciso ter conhecimento para saber diferenciar o certo do errado. Não é isso? Eu preciso experienciar, ter vivência. A porta que bateu. Algum irmão que saiu aí, né? Se eu não gostei da fala dele, estou indo embora. Ou o vento mesmo. É o vento, sim, é a corrente aqui, né? Mas tranquilo. É só para descontrair. Então, se nós temos inteligência, nós conseguimos já perceber o que está errado. Comparamos. Temos as crianças ali. Claro que essas crianças, de repente, são espíritos mais antigos que nós mesmos. Concordamos com isso? Uma encarnação veio aqui e vieram para nos ensinar, é um fato, né? Vocês já repararam? Na minha geração, assim, eu pego um manual de alguma coisa, fico tentando decifrar, e as crianças veem, não, é assim que se faz. Da onde eles conseguiram essa bagagem? Milagres não existem. Alguém aqui acredita em milagre? Não, né? Elas trouxeram de algum lugar. Se trouxeram de algum lugar, tiveram experiência. Se tem experiência, tem tempo de existência. Ninguém adquire experiência de uma noite por dia. Tem um tempo, uma vivência inteira de experiência. Então essas crianças que estão encarnando aqui, reencarnando, são espíritos mais adiantados, pelo menos tecnologicamente, do que nós, que vieram para nos ensinar. Assim como nós, na nossa época, né? Eu, na minha geração pelo menos, a obrigação que eu tinha era ser melhor que os meus antecessores. Senão não se evolui, é da lei de progresso, né? A gente tem que ser melhor, tem que progredir, senão a humanidade fica estática ali. A gente estaria lá usando tocha, não teria microfone, enfim, né? A espiritualidade não teria vindo fazer a terceira revelação, porque nós estaríamos muito atrasados em termos de conhecimento e não teríamos capacidade de comportar novas informações. Dito isso, a gente volta dizendo, a partir do momento que nós somos mais inteligentes, nós temos mais responsabilidades. E aí eu entrei no assunto das crianças. A liberdade que uma criança tem é uma liberdade vigiada. Concordam? Conforme o entendimento delas, elas vão e vamos fazer um trocadilho aqui, a maturidade infantil, como se existisse esse termo, né? A gente sabe que maturidade é da idade, mas uma maturidade infantil, quer dizer assim, a criança vai já criando mais conhecimento, a gente vai deixando mais livre. Não é assim? Um bebezinho, a gente tem todo cuidado, 25 horas por dia, 30 horas por dia. Depois, quando vão ficando maior, vai para a escola, a gente tem aquela preocupação da criança que está na escola e assim vai, até que a gente larga de mão. Graças a Deus saiu de casa, né? Não me incomoda mais, entrega para a esposa, para o marido, para seja quem for. Mas conforme vai crescendo, a liberdade vai aumentando. Assim somos nós, espíritos, tanto do lado de cá como do lado de lá. Porque a gente não vai pensar que a espiritualidade, é lá longe, não, é aqui, né? Quem tem minha dignidade, que consegue ver, de certo enxerga vários, eu não tenho, mas enxerga vários irmãos desencarnados que estão aqui, necessitados também dessas bênçãos que vêm aqui. Então, essa liberdade vai depender da evolução, do crescimento e do amadurecimento de cada um de nós. Se nós somos inteligentes, então nós desenvolvemos os conceitos morais e nós temos o livre-arbítrio, que lá, né, na questão 115, a espiritualidade respondeu para Kardec. Deus criou um tipo de espírito, uma classe de espírito, e deu-lhes o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio aumenta conforme aumenta também a nossa maturidade, aí sim a palavra certa, a nossa maturidade espiritual. Então logo que nós
saímos da mão do Criador, nós somos ainda crianças espirituais, e de certo muitos de nós somos, eu entre esses, né? Somos crianças espirituais, e o nosso livre-arbítrio é limitado, mas também será cobrado. Será muito cobrado? Não. Será cobrado conforme as nossas obras, conforme disse Jesus. A cada um será dado conforme as suas obras. Não é assim? Então, se nós somos seres espirituais que estamos encarnados aqui e precisamos progredir através do conhecimento, através do desenvolvimento moral, caberia uma outra pergunta: por que nós não desenvolvemos as nossas potencialidades e a nossa evolução somente no plano espiritual? Não seria lógico pensar assim? Nós somos seres espirituais, não é verdade? O que acontece? Um dia esse corpo vai perecer, vai ficar para trás. Lamento dessa notícia para vocês, mas vocês também um dia vão desencarnar, deixar esse corpinho bonito para trás e o espírito vai seguir, né? Esse corpinho vai voltar, se decompor nos elementos fundamentais, e o espírito vai continuar. Vai voltar para onde? Para a pátria espiritual, que pode ser aqui do lado, né? Pode ter alguém escorado aqui. Então, se é assim, por que nós, seres espirituais, vivendo essa aventura, essa experiência material, por que é que nós não vivemos todo o nosso desenvolvimento no plano espiritual? Kardec fez essa pergunta, né? Para ver como Kardec estava bem adiantado lá em 1857, quando publicou o Livro dos Espíritos. E vamos dizer assim, foi em abril, né? Abril de 1857, fez 165 anos agora, isso, tá? Quem é bom de matemática aí. Nós vamos nos lembrar uma situação. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, é difícil, a Camila sabe, né? Autora de livros, não é fácil escrever um livro. Aliás, escrever é fácil, né, Camila? É difícil publicar. E revisar. Eu estou nessa luta, eu tenho 3 livros escritos, não consegui publicar nenhum ainda. Então tá. Mas olha só, então em 1857 era bem mais difícil, por todos os recursos que se dispunha na época, bem mais difícil do que hoje. Lá não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha internet, né? As máquinas de impressão ainda eram rudimentares se comparadas de agora. As provas eram muito mais difíceis de compor o texto tipográfico. Hoje a gente vai lá no computador, digita e está pronto. Então tinha essa dificuldade. Então o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, mas ele começou a ser escrito bem antes, né? Então, agora imagina como Kardec era adiantado. Hoje ele seria considerado assim, se tivesse entre nós aqui um espírito iluminado de muito envergadura de conhecimento e claro de moral, senão não teria captado para ele, tomado para si essa responsabilidade da codificação. Eles não iam chamar assim: Luiz, vem cá, vou fazer a codificação aqui, que eu sei que tu é um cara bom. Não, tem que ter um respaldo, e Kardec com certeza tinha tudo isso. Mas imagina a dificuldade que ele tinha na época, e para ver como nós, tudo isso para dizer como ele era adiantado até para os padrões de hoje. Ele percebeu, claro que ele não estava sozinho, tinha um grupo de médiums, né, ao redor do mundo. A gente não pode dar o crédito só para ele, e eu tenho certeza que Kardec não queria isso. Mas como ele era adiantado, ele percebeu isso e perguntou: por que a evolução, se nós somos espíritos, por que não se dá só lá no plano espiritual? Teve esse vislumbre, essa sacada assim. E a espiritualidade diz que Deus impõe a encarnação, não é a reencarnação, já começa com a encarnação, para que nós desenvolvemos as nossas potencialidades aqui. Porque é vencendo essas vicissitudes, lá na palavra do Kardec, essas dificuldades que nós temos, vencendo isso, nesse embate diário é que nós progredimos. Nós estudamos e aprendemos na pátria espiritual, ou aqui na pátria espiritual, como queiram, nas escolas, nos hospitais da espiritualidade. Nós nos capacitamos lá, usar um termo bem moderno, né? As empresas hoje elas não dão cursos, elas capacitam os empregados. Então nós nos capacitamos lá. E onde é que nós experienciamos essa nossa nova capacitação? Aqui, não é?
Não é entre as relações junto com o nosso semelhante que a gente experiencia isso. Não é aqui que a gente põe à prova o nosso sentimento de orgulho, nosso sentimento de raiva, nosso sentimento de inveja. Não é aqui que a gente experiencia isso. Vê se nós já não conseguimos superar isso. Às vezes a gente não acorda de manhã, pô, hoje eu tô melhor, eu já consigo trabalhar aquele sentimento que me incomodava. Ontem eu olhava para um colega, eu não suporto aquela pessoa. Hoje eu olho para ele assim, pô, não é tão ruim assim. E amanhã eu vou olhar, vou começar a entender que ele é um espírito como eu, que também tem a sua caminhada. Talvez um pouquinho mais atrás, talvez mais na frente que eu mesmo. E que o que incomoda nele, que me incomoda nele, na verdade é uma falha minha. É um desvio da minha personalidade, da minha característica, que eu denoto nele e me incomoda. Como às vezes eu digo, pô, mas como esse cara é exibido? Mas será que o exibido não sou eu mesmo? Será que ele não está fazendo o que eu gostaria de fazer? E aí vem aquele sentimento de inveja? Se fosse só na espiritualidade, será que eu teria isso? Teria essa oportunidade de rever todos esses sentimentos e essa minha conduta? Talvez não. Então é junto, aqui entre nós semelhantes, espíritos das mais diversas estirpes, um pouquinho na frente, outro pouquinho atrás, mas todos assim, ó, de bracinho dado, é nesse embate, nessa nossa entrega diária que nós vemos e temos a oportunidade de rever nossos conceitos. Se eu vivesse insulado, quer dizer, isolado, fosse um monge lá no Tibete, por exemplo, nada contra os monges do Tibete, não é isso. Mas se eu estivesse isolado lá, eu comigo mesmo, todo dia meditando, todo dia rezando, acendendo vela, entoando cântico, sei lá mais o que os monges fazem, porque eu nunca fui para o Tibete, não conheci nenhum monge. O que isso traria de progresso para mim? Talvez trouxesse um grande progresso intelectual, porque eu poderia ler pergaminhos, ler livros, escritos das mais diferentes fontes. Mas o que isso traria para mim em termos de progresso moral? Eu não estaria convivendo, porque lembra, na minha hipótese, eu estaria isolado. Eu não estaria convivendo com nenhum ser. Então eu não poderia testar a minha reação diante de qualquer controvérsia, de qualquer contrariedade. A partir do momento que alguém me dissesse não, um simples não, como eu vou reagir? A partir do momento que alguém esfrega na minha cara que ganhou um prêmio na loteria, eu ganhei um prêmio na loteria, como é que eu ia testar se eu não tinha inveja dele? Como é que eu ia dizer assim, pô, mas Deus é injusto, ele ganha e eu não? Né? Eu estou sozinho. Então, é nessas nossas lutas, nossas entregas diárias, nesse convívio, que nós nos aprimoramos. É por isso que Deus impõe a encarnação para nós. E quando a gente fala em encarnação, lembra de uma outra situação. Pô, até agora nós somos espíritos belos e faceiros, com uma trajetória ali evolutiva rumo à perfeição relativa, né? Lembrando que só Deus é a perfeição absoluta. Nós vamos chegar à perfeição relativa algum dia lá, né? Vocês mais rápido que eu, talvez, eu mais longe, né? Você sabe que palestrante tem mais comprometimento, então por isso tem que vir aqui, né? Então, mas um dia a gente chega, não é? Dentro do nosso tempo de ser humano, pode ser incomensurável isso, impensável, mas do tempo da espiritualidade talvez seja bem diferente. Nós não vamos esquecer que a medida do tempo, de todo o tempo, do dia, da hora, do ano, é tudo baseado em nós ainda somos egocêntricos, né? Tanto que a gente diz assim, por exemplo, né? Na Revista Espírita lá de março de 1858, Kardec entrevista um espírito que vive em Júpiter, se alguém já leu essa revista, recomendo, tá? O Júpiter, segundo a espiritualidade é o planeta mais adiantado do nosso sistema planetário, né? Desde o Sol até lá Plutão, que já não é mais um planeta, foi desconsiderado, mas é o mais adiantado. Lá a vida é praticamente espiritual, não é material como a nossa, né? Júpiter. Mas mesmo assim nós consideramos e aí o Kardec pergunta quanto tempo mais ou menos vive um ser em Júpiter. Ele diz, aproximadamente 500 anos. E a informação desse habitante de Júpiter, 500 anos. Mas aí a pergunta é 500 anos na Terra ou 500 anos em Júpiter? Por que isso?
Porque o tempo, só para a gente ilustrar aqui, o tempo que nós temos é baseado na rotação da Terra, né, em 24 horas, e no movimento que ela faz em torno do Sol, que leva 365 dias, que a gente considera um ano. Certo isso? Quem não faltou aula de geografia vai lembrar disso, né? Júpiter, por sua vez, leva praticamente 12 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Então a gente considera assim, pô, levou 12 anos nossos, mas e os anos deles? Então se esses 500 anos lá do habitante de Júpiter a gente dividir por 12, dá 48 anos, é uma média boa, né? Na Terra ele vive 500, lá viveria 48, né? Então teria um certo prejuízo, o pobre do habitante, né? Mas eu dizia então que o tempo que nós vamos levar para evoluir vai depender, claro, brincadeiras à parte, mas do tempo e da conduta de cada um. E o que vai levar em conta? Não será de certo a intelectualidade em primeiro lugar, e sim a moralidade e o que nós aprendemos a respeito disso, o que nós conseguimos fazer. Mas nós vamos lembrar então que se nós estamos aqui encarnados, nós precisamos de um outro elemento. Lembra? Nós somos espíritos. Qual é o outro elemento que o espírito precisa para estar encarnado? Também. A matéria em primeiro lugar, né? Corpo feito de matéria. Então se nós estamos aqui, nós precisamos da matéria. E o Kardec também perguntou. Então existem dois elementos gerais do universo? Espírito e matéria? Sim, né? E acima de todos, Deus, que é a Trindade universal, né? Deus é o princípio, lembra? O que é Deus? Pode falar, né? Então Deus é o princípio de tudo e também o fim. Por que o fim? Porque nós, criados em algum lugar, que é o mistério para nós, né? Talvez o único mistério ainda da doutrina, que nem os espíritos sabem quando foram criados. Mas nós somos criados em algum lugar, simples e ignorantes, e caminhamos para Deus. Então, alfa e ômega, né? A primeira letra do alfabeto grego e a última ômega, alfa e ômega. Então nós temos essa trajetória. Então Deus, o princípio e o fim acima de tudo. E abaixo, espírito e matéria. Espírito, princípio inteligente e matéria. Daí a gente pega, tira Deus da trindade, fica a dualidade, espírito e matéria. Kardec pergunta, e o que é matéria? Nós vamos lembrar que Kardec, lá em 1800 e tantos, né, anterior a 57, perguntou, disse, matéria se define com aquilo que tem forma, é intransponível, para os conceitos da época. Nós vamos lembrar que os conceitos de matéria da época eram de um cientista chamado Dalton. Esse mesmo daltonismo, que as pessoas que têm problema de cor, ele era um portador dessa doença, ele investigou, um cientista, e deu o nome da doença em homenagem a ele, ou alguém deu, é o daltonismo, é o Dalton. O que ele disse, Dalton? Ele falou que a matéria era composta de um átomo, e o átomo ele pegou emprestado o conhecimento grego lá, de Demócrito, que era um filósofo lá do século V a.C., que disse que o átomo era a menor partícula e era indivisível. Então Kardec entendia isso, pesquisador entendeu que o átomo era indivisível também. Então era o conceito de Dalton. Em 1904, eu acho que foi, teve um outro cientista chamado Thomson que disse, não, mas o átomo não é indivisível, tem o núcleo e tem os elétrons ali. Então essa partícula foi quebrada. E se a gente pegar o núcleo do átomo, que é uma coisa extremamente pequena, se a gente pegar um fio de cabelo, no diâmetro desse fio de cabelo cabem 100 mil átomos, 100 mil, um fio de cabelo, para ver o tamanho dessa peça. E esse cientista chamado Thomson disse, não, mas peraí, tem mais coisa aí. Tem mais coisa, né? Tem realmente o núcleo e tem os elétrons em volta. E se a gente fosse medir, pegasse esse átomo, esse núcleo, e aqui na frente, dizer assim, ó, tem um diâmetro, né? Não uma circunferência, mas diâmetro de 1 metro, uma esfera de 1 metro. O primeiro elétron dele, que circunda o núcleo, ele estaria lá em esteio, para ver o tamanho que tem. E no meio disso tudo, o que tem? Fluido cósmico universal? Talvez. Mas o fato é que de lá para cá se esmiuçou o átomo e se empurrou a fronteira do conhecimento para muito além do que se podia imaginar.
E aí nós voltamos para aquela história, quanto mais eu sei, mais percebo que não sei. Não é? A gente foi descobrindo coisas que jamais imaginaria lá na época de Kardec. Hoje se descobre partículas infinitamente menores e cada vez se descobre mais. Se mudaram as teorias. Hoje se descobriu lá, tem os quarks que compõem os elétrons, aliás, que compõem o núcleo, o elétron por enquanto é indivisível. Se descobriu a partícula que se chama a partícula de Deus, que é o bóson, que é a menor da partícula, que fornece massa e energia para todo o resto. Então, para dizer tudo isso, todos nós somos formados da mesma substância. Para ver como Deus é econômico, Ele criou uma coisa, agora é tudo com vocês. Esse microfone é meu irmão porque ele é formado da mesma substância que eu. Essa cadeira é nossa irmã porque ela é formada da mesma substância. A própria luz, que ora é onda e ora é partícula, ela também se interage conosco. Então a matéria que o Kardec perguntou mudou muito na época. E a espiritualidade, sabendo que faltava conhecimento, que várias passagens assim, digam conforme vos entendeis. Se isso se satisfaz, entenda dessa forma. Lhes falta conhecimento para entender. Tem várias passagens nas obras básicas que eles dão nos dedos. Pô, mas vocês são ignorantes, estão querendo saber coisas que estão muito além do conhecimento. Né? Vamos evoluir mais 200, 300, 500 anos para poder entender isso. Mas o fato é que eles disseram assim: a matéria é o laço que prende o espírito. Então, é um laço, não é um nó. Ele não está acorrentado, não tem um cadeado. Nós estamos presos, dá para entender assim, fazendo uma abstração, tendo uma, como diz um colega meu, tendo uma liberdade poética. Nós estamos presos por um laço. O que é o laço? Ele se desfaz, não é assim? Então nós, espíritos, conforme nós vamos evoluindo, esse laço vai afrouxando e nós já não estaríamos mais tão presos na matéria. Hoje nós estamos chumbados no chão. Somos presos, nós não podemos nem volitar. Quem consegue volitar aqui? Acordado, não dormindo. Ninguém, né? Nós não conseguimos, nós somos ainda... Quem consegue atravessar essa parede aqui? Né? Tome cuidado, se alguém consegue atravessar a parede, é capaz de atravessar a cadeira e cair no chão. Então, nós estamos presos aqui, né? Ainda nós estamos presos na matéria, mas nós não estamos amarrados com nó, nem tem um cadeado. O bom disso é, esse laço vai se desfazer à medida que nós evoluirmos e nos desmaterializarmos. Então, a nossa dependência, a nossa prisão material vai ficando cada vez mais leve. E aí eu trago de novo o exemplo de Júpiter. Leiam essa revista Espírita de março de 1858, você sabe que Kardec editou várias revistas, essa é uma delas, que fala dessa entrevista com Júpiter. Lá a comunicação é quase toda por pensamento e o perispírito é muito fluídico, muito mais que o nosso. Então quanto mais nós evoluímos, mais nós deixamos a materialidade para trás. Então por isso que a espiritualidade diz para Kardec, é o laço que prende o espírito. E não é isso que amarra, que deixa sem saída. Não. E olha o que é bonito nisso. Até que hora? Que eu posso ficar? Tá, porque senão eu vou conversar a noite toda aqui. E olha o que é bonito nisso. Então, para encerrar, eu já tomei muito tempo de vocês. Tudo isso depende só de nós, né? Depende do nosso entendimento e do nosso crescimento. Depende de como nós entendemos a lei divina, que é a lei de amor que lá falava antes, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E qual é o exercício que nós vamos fazer? Né? Olhar no espelho e pensar assim, pô, esse cara aqui, ele... o que ele me causa? Né? Eu ainda sinto raiva de mim quando eu erro? Eu quero bancar o perfeito ainda? Eu estou fazendo o que para vencer meu orgulho? Eu ainda sinto aquela inveja, o egoísmo, aquela avareza. Ainda quando eu faço caridade, eu faço questão de ser notado. Olha, eu sou caridoso, eu só estou dando aqui, ó, né, para aquele pobre irmão que veste andrajos na rua, que às vezes passa 2 dias sem ter o que comer e que vira lata de lixo. Eu gosto de mostrar que eu faço caridade. Ou a caridade, a mão direita não sabe, ou a esquerda não sabe o que a direita fez? Como é que nós estamos agindo? Não é? Como é que eu estou agindo em relação àquele colega que eu não suportava até ontem? Será que eu estou tentando ser mais tolerante
e buscando compreender ele como irmão que também tem uma caminhada como eu estou caminhando, e que muitas vezes, quem sabe, eu mesmo sou mais intolerante, mais desagradável que esse colega que eu julgo desagradável? Será que eu tenho essa percepção? Como é que eu estou em casa com minha família, esposa, esposo, filhos, pai, mãe, irmão? Nós não vamos esquecer que os maiores resgates e as maiores dívidas e endividados, né, onde existe dívida, existe endividado, onde é a questão dentro de casa, lá, né, entre as quatro paredes, sob o mesmo teto. É ali que nós precisamos resgatar e resgatar a dívida e aparar aquelas arestas. Não é lá, vou lá no centro espírita mostrar que eu sou bonzinho. Isso não interessa a ninguém. É uma reforma íntima que interessa a mim mesmo. Então, o bonito de tudo isso, e nós espíritos em evolução, é isso. A partir do momento que nós temos essa consciência que nós precisamos mudar, depende de nós. Não sou eu que vou mudar por vocês. Nem vocês vão mudar por mim, nem por um por outro. É uma questão de nós para nós mesmos. E olha o que é bonito também. A divindade respeita a nossa caminhada. Ninguém dá um passo maior que a perna e não vai ser cobrado mais do que nós podemos fazer. Aquele cara que eu falei antes, o de Jesus Cristo, diz que não será dado peso maior a ombros fracos, né? Ninguém carrega mais. E quando nós voltamos para cá, para a nossa agora reencarnação, que a gente acerta lá no plano espiritual, olha só, eu quero fazer esse. A espiritualidade diz assim, tu vai fazer só esse primeiro aqui, tu não tem capacidade ainda para fazer isso. Tu vai falhar. A possibilidade de tu falhar é muito grande. Então é cada um segundo as suas obras e nós podemos fazer um pouquinho de cada vez. Isso é bonito, né? Não existe um fim. Nós somos espíritos eternos. Daí alguém diz assim, não, eterno é Deus. Claro, nós somos espíritos imortais. Mas concorda que uma vez que nós somos criados, a vida não tem mais fim e aí ela se torna eterna? Não é? Eu fui criado em algum lugar, em algum momento, não sei quando. Mas eu, espírito que visto esse corpinho que agora é conhecido como Luiz, vou seguir em frente, para sempre, para a eternidade. Então eu sou a minha vida a partir do momento da criação, como cada um de vocês, ela é eterna. Então nós temos um tempo para realizar nossas obras. E ela só depende de nós, de mais ninguém. Isso é bonito, né? Não existe injustiça. Existe tudo no momento certo, tudo muito adequado. Meus queridos, já tomei muito tempo de vocês. Muito obrigado por terem me escutado. E que Jesus nos abençoe. Nós que agradecemos ao nosso irmão Luiz, que se dispôs a estar conosco nessa noite, com essa palestra que foi muito inspiradora. Nós aprendemos bastante, falo por mim. Então, só nos resta agora agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos do plano espiritual que se fizeram presentes conosco, nos transmitindo as boas energias e que possamos ter todos um bom retorno para os nossos lares, com muita paz, com muita tranquilidade, levando para a nossa casa todas essas boas vibrações que aqui recebemos hoje. Muito obrigada e que assim seja. Agora nós vamos ter os nossos passes. Quem quiser receber, é só aguardar no lugar que será chamado.